Vastas pastagens tibetanas, rodeadas por florestas montanhosas. Os ambientes de altitude elevada da China abrigam algumas das regiões montanhosas mais isoladas e selvagens do mundo. Apesar da beleza, a vida é dura e implacável nos ecossistemas mais elevados do planeta. O clima brutal, o ar rarefeito e a intensa radiação solar obrigaram cada animal que vive no teto do mundo a desenvolver táticas únicas de sobrevivência. Na fronteira do famoso Planalto do Tibete, há uma região montanhosa pouco conhecida e misteriosa. As montanhas Hengduan, no sudoeste da China. Escondidas nestas geladas florestas montanhosas, vive uma estranha criatura que não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra. O macaco de nariz arrebitado de Yunnan. Ele vive mais de 4.200 metros acima do nível do mar. É o único primata do planeta que vive a uma altitude tão elevada. Os macacos de nariz arrebitado evoluíram para se transformar em um dos mais hábeis sobreviventes do mundo selvagem. Comparados aos parentes que vivem nas selvas tropicais, esses macacos têm membros curtos, corpo robusto e compacto e pelagem espessa. São adaptações que reduzem a perda de calor em temperaturas abaixo de zero. Alguns cientistas acreditam que seu estranho nariz seja uma adaptação ao frio extremo, evitando o congelamento da pele em focinhos mais salientes. Estes macacos também contam com um metabolismo altamente eficiente que aproveita ao máximo o oxigênio limitado no ar rarefeito da montanha. Nestas florestas de altitude, o alimento é escasso. Não há frutas ou plantas com folhas macias. Só bosques de coníferas congelados. Os macacos de nariz arrebitado têm um cardápio limitado e acabaram tomando gosto por uma vegetação primitiva chamada líquen. Os líquens são fibrosos e difíceis de mastigar e digerir, mas é melhor do que passar fome. Os líquens crescem lentamente e podem levar até 15 anos para se regenerar. Por isso, os macacos precisam procurá-los por todo o seu território, que ocupa 26 quilômetros quadrados. Os macacos de nariz arrebitado viajam em pequenos grupos familiares liderados por um macho alfa e podem andar quase 2 quilômetros por dia. Quando não estão atravessando florestas congeladas, os macacos descansam e conservam sua energia. Os bocejos revelam os dentes caninos compridos e afiados do macho. Mas eles não servem para mastigar o alimento, e sim para atacar os rivais. O lábio deste macho foi cortado em uma disputa anterior. Agora, ele precisa lutar de novo. Outro macho alfa invadiu seu território e está pronto para brigar.
O desafiante é derrotado. O macho desfigurado mantém seu território. O macaco de nariz arrebitado de Yunnan não é o único animal incomum das florestas montanhosas do sudoeste da China. Elas também abrigam o urso mais raro e primitivo do mundo. Um fóssil vivo chamado panda gigante. Eles pertencem a uma família de carnívoros que inclui os ursos pardos e os ursos polares. Mas os pandas gigantes percorreram um caminho evolucionário muito diferente que os levou a depender de um tipo de gramínea lenhosa, o bambu, uma das plantas de crescimento mais rápido do mundo. Algumas espécies podem crescer até 90 centímetros por dia, mas ela também é uma das plantas menos nutritivas e mais indigestas do planeta. É um estranho prato favorito para um animal que é, tecnicamente, um carnívoro. Os ursos pandas desenvolveram várias características peculiares que os ajudam a sobreviver do bambu. Os músculos de suas mandíbulas são muito fortes e conseguem despedaçar os talos de bambu. É por isso que eles têm o rosto redondo e bochechas salientes. A garganta e o estômago do panda têm um revestimento resistente, lubrificado por um muco que os protege das farpas. Mas a adaptação mais estranha para ingerir o bambu está em sua mão. Há muito tempo se sabe que os pandas têm um estranho dedo a mais. Um polegar misterioso. Não é um dedo verdadeiro, mas um osso do pulso que se modificou para agarrar talos de bambu. Análises recentes mostram que a mão dos pandas é ainda mais estranha do que se pensava. Na verdade, esse urso bizarro tem 2 dedos a mais. Outro osso do pulso do outro lado da mão também se adaptou para ajudá-lo a agarrar com mais firmeza. Quando a mão mutante segura um talo de bambu, os 5 dedos normais e os 2 ossos do pulso funcionam como braçadeira, permitindo que o panda manipule o bambu com incrível precisão. A mão do panda é um dos exemplos mais extraordinários da evolução dos membros no planeta. Ela os ajuda a consumir 18 quilos de bambu por dia. É uma dieta muito estranha para um urso. Por que o panda gigante percorreu uma linha evolutiva tão distinta? A resposta está no passado remoto da China. Em uma caverna de calcário chamada Zhuiyuan, o professor Jin Shangzhu descobriu os vestígios do primeiro panda chinês. 我们发现的小种大熊猫呢，大约200万年以前的那个大熊猫，比较早期性的大熊猫，它跟那个现在的大熊猫区别比较很容易看到的，它的那个丝状肌很短，额骨比较长。 Há mais de 2 milhões de anos, o ancestral do panda era encontrado em toda a China. Naquela época, o primeiro panda chinês não era gigante, mas um anão. O panda anão ou pigmeu tinha a metade do tamanho dos pandas modernos, e apesar de comer bambu, ainda não tinha evoluído a ponto de depender dele. Mas na China pré-histórica, a competição por alimento nesta floresta era feroz. O professor Jin acaba de fazer outra descoberta de fósseis impressionante. O dente de uma criatura gigantesca que também viveu nesta caverna. As florestas da China abrigavam o maior primata que já viveu, os Gigantopithecus. Os pesquisadores calculam que o Gigantopithecus tinha mais de 3 metros de altura e pesava mais de 540 quilos, 3 vezes o peso de um gorila.
Sua mandíbula enorme e dentes chatos sugerem que esse gigantesco macaco comia plantas de vários tipos, incluindo o bambu. Isso significa que ele competia com o panda pigmeu por alimento e espaço. 这是那个巨人的，这是那个小种大熊猫的。我们在这个地区头一次发现那个小种大熊猫和那个巨人在一起的。 Mas os dois animais que viveram nesta caverna tiveram destinos bem diferentes. Quando a última era glacial chegou, as florestas da China diminuíram e o alimento se tornou escasso. Alguns cientistas acreditam que os primeiros humanos podem ter caçado os macacos gigantes. Seja qual for o motivo, o Gigantopithecus desapareceu da face da Terra há 200 mil anos. O panda pigmeu se adaptou com muito mais facilidade ao clima instável e à disponibilidade limitada de alimento. Uma estratégia radical o salvou do mesmo destino dos macacos gigantes. Os pandas deixaram as florestas cada vez menores e se mudaram para as montanhas geladas. Eles ficaram bem maiores e evoluíram para comer apenas um tipo de planta que até hoje é abundante: o bambu. Tornar-se exclusivamente herbívoro foi o que salvou este urso tão extraordinário da extinção. O majestoso Himalaia, a mais alta cordilheira do mundo. Elas parecem antigas, mas estão entre as montanhas mais jovens da Terra. O teto do mundo foi moldado por forças geológicas titânicas. E esse processo não terminou. O Himalaia ainda cresce 1,5 cm por ano. E em alguns locais especiais, a fúria sob a terra explode na superfície. Espalhadas pelo Tibete, existem fontes termais vulcânicas, lugares onde a água em ebulição emerge através de falhas profundas na crosta da terra. Um réptil se aproveita deste habitat altamente específico. Esta é a cobra de fonte termal. Ela vive perto de um punhado de fontes termais no planalto do Tibete, na China, em altitudes acima de 4.000 metros. É a única cobra do mundo a viver em uma altitude tão elevada. A maioria das cobras não vive em lugares tão altos porque tem sangue frio. Se a temperatura cair abaixo de 0, as cobras geralmente morrem depois de algumas horas, ou ficam letárgicas demais para se mover. Mas as fontes termais fornecem o calor vital para este réptil de sangue frio. Outros animais aproveitam a água quente perto das fontes e fornecem todo o alimento de que a cobra necessita, se ela conseguir pegá-los. Esta cobra só consegue sobreviver em uma pequena zona de segurança. Perto das fontes termais, a água está fervendo. Mas se a cobra se aventurar a mais de 800 metros da água, ela morrerá de frio. As cobras já estavam aqui muito antes das montanhas e das fontes termais. Seu lar original era plano e tropical. Mas quando o teto do mundo surgiu ao seu redor, seu habitat se transformou radicalmente. Uma série de eventos geológicos cataclísmicos transformou as planícies tropicais nos picos mais altos da Terra. 165 milhões de anos atrás, um antigo supercontinente chamado Gondwana começou a se romper. Um segmento onde hoje é a Índia se moveu para o norte em rota de colisão com a fronteira da Ásia. Há 45 milhões de anos,
a Índia se chocou contra a Ásia como um carro contra um muro. Quando os continentes colidiram, eles se comprimiram e ejetaram camadas do leito marinho pré-histórico. Elas formaram o Himalaia, a cadeia de montanhas mais alta do mundo. A colisão entre a Índia e a Ásia foi tão violenta que criou não um, mas dois dos mais impressionantes marcos geológicos da Terra. Maleável, o fundo do oceano prensado pelos continentes se amontoou, formando o Himalaia. Mas a rocha da crosta continental da Ásia é muito mais dura. Quando a Índia avançou sobre ela, uma enorme placa da crosta da Ásia se comprimiu e se ergueu para formar a maior e mais elevada planície do mundo. O Planalto do Tibete tem cerca de 2.600.000 quilômetros quadrados e está, em média, 4.800 metros acima do nível do mar. É um dos ambientes mais extremos e inóspitos do mundo. Somente alguns animais altamente especializados conseguem sobreviver aqui. Os pontos mais altos do Planalto do Tibete são tão inóspitos que nenhum animal de grande porte consegue viver aqui o ano todo. Com exceção do bovino mais resistente do mundo. Os iaques selvagens vagam pelo Planalto a quase 6.500 metros de altitude. Estes sobreviventes tenazes enfrentam condições que matariam a maioria dos animais porque desenvolveram uma série de adaptações exclusivas. Os iaques podem chegar a 1,80 m de altura e pesar mais de 900 quilos. Sua compleição robusta e pelagem espessa evitam a perda de calor em temperaturas abaixo de zero. Mas a vida neste habitat traz outros desafios. Nessa altitude, o ar contém metade do oxigênio do nível do mar. A radiação ultravioleta é 2 vezes mais intensa. É difícil respirar e o sol queima impiedosamente, a menos que você tenha uma anatomia tão especializada como a desses animais. Os iaques selvagens têm 14 pares de costelas, uma a mais que o gado doméstico. Eles formam uma cavidade torácica grande com espaço para um coração e pulmões quase 2 vezes maiores que o dos outros bovinos. A química sanguínea dos iaques também transporta o oxigênio de forma muito mais eficiente pelo organismo. Os iaques selvagens são os únicos animais de grande porte que conseguem viver o ano todo em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Mas há milhões de anos, uma legião inteira de enormes mamíferos peludos dominou o Planalto congelado. A mais recente era glacial começou há 2,5 milhões de anos. Quando a Terra congelou, quase todo o hemisfério norte ficou enterrado sob mantos de gelo de mais de 1.600 metros de espessura. Só os animais adaptados a um clima tão frio sobreviveram. A era glacial foi dominada por enormes mamíferos peludos, como o rinoceronte lanudo. Os cientistas sempre acreditaram que eles evoluíram nas regiões árticas e se espalharam pela Ásia e a Europa. Mas uma descoberta recente colocou essa teoria em xeque. Em 2011, paleontólogos chineses descobriram um cemitério pré-histórico no alto do Planalto do Tibete. Estava repleto de animais enormes da era glacial, incluindo o primeiro fóssil de rinoceronte lanudo encontrado no Tibete.
Quando os cientistas dataram os fósseis de rinoceronte lanudo, tiveram uma grande surpresa. Os ossos tinham 3.700.000 anos, o que significa que os rinocerontes lanudos viviam no Tibete muito antes da era glacial começar. 1 milhão de anos antes de a Terra congelar, o planalto do Tibete já estava repleto de animais adaptados para viver no gelo e na neve. Sua pelagem lanosa e grossa e seu tamanho descomunal permitiram que eles sobrevivessem ao grande congelamento que assolou o restante do planeta. Os rinocerontes lanudos migraram de sua terra natal, no planalto do Tibete, e se espalharam pelo norte da Ásia e Europa. Ao que parece, o Tibete foi o berço gelado da evolução de muitos animais enormes da era glacial. O rinoceronte lanudo e outros gigantes da era glacial foram extintos há 12.000 anos. O iaque é o último grande animal da era glacial que restou no Planalto. Estes bovinos enormes e peludos são os sobreviventes supremos das altitudes elevadas. Desde o fim da era glacial, as geleiras e os mantos de gelo desapareceram de grande parte do Planalto do Tibete, deixando para trás pastagens vastas e férteis. Esta é a lebre assobiadora. Este parente felpudo do coelho é mais resistente do que parece. Ele precisa ser forte para sobreviver aqui em cima. Cada lebre assobiadora come metade de seu peso corporal em gramíneas por dia. É o que sustenta seu metabolismo rápido, o que é vital para sua sobrevivência. Como qualquer animal que vive aqui, a lebre assobiadora está à mercê do clima instável e extremo do Planalto. Mas mesmo que esteja muito frio, estas lebres não tremem. Elas não precisam. A maioria dos mamíferos produz calor, agitando os músculos quando tremem. A lebre assobiadora desenvolveu uma estratégia diferente. Seu metabolismo acelerado as mantém aquecidas, queimando gordura rapidamente. É como um aquecimento central movido a grandes quantidades de grama. O clima severo não é a única ameaça que a lebre assobiadora enfrenta. O Planalto do Tibete também abriga um predador perigoso. Os ursos tibetanos são menores que seus primos americanos. Mas assim como os ursos pardos, eles passam o verão inteiro acumulando gordura e proteína para sobreviver à hibernação no inverno. Um crânio mofado de iaque também serve. Qualquer pedaço de carne é precioso aqui em cima. Mas esta mãe e seu filhote estão procurando uma refeição mais fresca. Enquanto os ursos pardos se alimentam de salmão, os ursos tibetanos caçam lebres assobiadoras. O filhote não perde tempo e logo desenterra uma presa apetitosa. Sua mãe não tem tanta sorte e seu almoço acaba escapando. Os ursos vagam pelo Planalto durante todo o verão, acumulando gordura para o inverno. Os ursos tibetanos são uma ameaça a todos os animais do Planalto.
O Lago Juonai é uma joia faiscante de água cor de jade a uma altitude de mais de 4.800 metros. Este é um dos lugares mais isolados da China e o cenário de um dos maiores eventos do mundo selvagem. A migração dos antílopes tibetanos. Todo verão, dezenas de milhares de antílopes tibetanos, ou chirus, viajam centenas de quilômetros pelo Planalto Verdejante para chegar ao Lago Juonai. Estes antílopes se tornaram especialistas em sobreviver em altitudes elevadas. Uma camada dupla de pelos os isola do ar congelante. Sua lã é considerada a mais fina e quente do reino animal. As saliências nas laterais do focinho do antílope são bolsas de ar que os ajudam a respirar num ambiente pobre em oxigênio. Este suprimento adicional de oxigênio permite que os antílopes tibetanos corram a velocidades incríveis para um animal nesta altitude, até 80 km por hora. No começo são dezenas, depois centenas e milhares de antílopes começam a chegar ao Lago Juonai, vindos de todos os cantos do vasto planalto. Somente as fêmeas que acasalaram fizeram essa jornada épica. Elas fazem essa viagem tão longa por um único motivo: dar à luz em um lugar seguro e secreto. Depois de 6 meses de gravidez, as mães geram um único e precioso filhote. Os filhotes dos antílopes tibetanos já nascem preparados para sobreviver aos desafios do Planalto. No começo, suas pernas são vacilantes, mas 15 minutos depois de nascer, os filhotes já conseguem andar. Seu pelo cor de areia os camufla na grama seca enquanto a mãe se afasta para pastar. Mas o filhote está impaciente e ansioso para explorar este mundo novo. Ele se afasta e logo se perde no meio da manada. Esta mãe não está interessada em lhe dar atenção. E ele se afasta ainda mais da manada. É um passo arriscado quando olhos maliciosos estão observando. As áreas secretas de reprodução dos antílopes não são totalmente seguras. Com seus olhos aguçados, os abutres do Himalaia acompanharam a migração dos antílopes tibetanos. Com uma envergadura de quase 3 metros, eles conseguem planar sem esforço pelas correntes de ar quente acima do Planalto. Se o filhote perdido se machucar, os abutres irão esperar até que ele morra para devorá-lo até os ossos. Por sorte, a mãe aparece e espanta o abutre faminto. A mãe e o filhote finalmente se reúnem. A maior ameaça aos filhotes recém-nascidos é o mau tempo. Nuvens de tempestade se formam. Chuvas de granizo açoitam as planícies. Logo elas se transformam em uma nevasca que cobre as pastagens de neve. Os antílopes não podem fazer nada, além de se deitar e esperar que seu pelo espesso os proteja da nevasca.
As mães e os filhotes sobreviventes passam até 20 dias nas áreas secretas de reprodução. Depois, eles se preparam para fazer a longa viagem de volta para casa. Os antílopes tibetanos levam mais de um mês para percorrer os 320 quilômetros que os separam de suas pastagens de inverno. Mais uma vez, o lago Juonai fica deserto. O surgimento da cordilheira do Himalaia e do Planalto do Tibete teve efeitos cruciais sobre o clima de todo o continente asiático. Quando as montanhas se formaram, elas bloquearam as nuvens de chuva que se moviam para o norte. Isso lançou uma enorme sombra de chuva sobre o norte da China, o Gobi. Um deserto diferente de todos, onde a temperatura chega a 48 graus no verão e 40 graus negativos no inverno. O ar é tão frio e seco que um animal desenvolveu um apêndice bizarro só para respirar. A saiga é um antílope com um focinho extraordinário. Uma tromba inflável que mantém o ar quente durante o inverno e o resfria no verão escaldante de Gobi. Dentro dele, há uma rede complexa de ossos, pelos e vasos sanguíneos. Durante o inverno, a tromba da saiga ajuda a esquentar o ar gelado que chega aos pulmões. E no verão, o mesmo sistema resfria o sangue. É como um ar-condicionado natural bem no focinho do antílope. O nariz peludo também ajuda a filtrar a poeira do deserto. Mas mesmo essas adaptações impressionantes não permitem que as saigas vivam em altitudes elevadas o ano inteiro. Com a chegada do inverno, elas migram para os vales mais baixos do deserto. O deserto de Gobi não é o único ambiente incomum da China criado pelo teto do mundo. 1.600 quilômetros ao sul, existe uma paisagem totalmente diferente. E ela também abriga criaturas com focinhos estranhos. Os macacos de nariz arrebitado de Yunnan. Quando a neve cobre a floresta das montanhas Hengduan, o inverno não incomoda os primatas dos picos mais altos do mundo. Restam menos de 1.500 dessas criaturas incrivelmente bizarras na natureza, restritas a uma única cordilheira. Eles estão entre os primatas mais raros e menos conhecidos da Terra. Mas esta não é a única espécie de macaco de nariz arrebitado desta região. A alguns vales de distância, vive um parente próximo que é ainda mais estranho. O macaco dourado de nariz arrebitado. Eles vivem em altitudes mais baixas que seus parentes de Yunnan. Mas ainda precisam de um casaco de pelos bem grosso para se manter aquecidos. Os macacos comem cascas de árvores no inverno, mas descem durante o verão para se alimentar de sementes e frutas. Os macacos dourados machos exibem uma característica facial que nenhum outro primata possui. Estranhas saliências no canto da boca. Sua finalidade ainda é um mistério.
Alguns pesquisadores acreditam que elas são glândulas que secretam algum tipo de substância química usada na comunicação. Os filhotes nascem bem mais pálidos que os adultos e só ficam dourados depois de alguns anos. A pele ao redor da boca é rosada quando nascem e assumem lentamente a cor azul enquanto eles crescem. Os filhotes dessa espécie são inteligentes e travessos. Quando não estão incomodando sua mãe, eles gostam de se exercitar. E brincam até quando estão catando piolhos. E sempre há tempo para um abraço em grupo, não só para estreitar o contato, mas também para se aquecer quando o ar da montanha esfria. Como duas espécies diferentes de macacos de nariz arrebitado evoluíram na mesma região? Por que eles nunca se encontraram? As respostas estão nas mesmas forças descomunais que criaram o Himalaia e o Planalto do Tibete. As montanhas Hengduang não fazem parte do Himalaia, mas surgiram como um efeito secundário do violento choque entre os continentes. As forças colossais que moldaram os picos mais altos da Terra ainda estão em ação. Há apenas 1 milhão de anos, o Planalto do Tibete passou por outra grande transformação que criou uma paisagem extraordinária no sudoeste da China. Imprensada durante a colisão entre a Índia e a Ásia, a crosta terrestre está sendo esmagada como um tubo de pasta de dentes. Movendo-se para leste, a crosta gira e se rompe, criando uma série de cordilheiras escarpadas e paralelas, que se estendem de norte a sul, a Cordilheira de Hengduang. Estas cadeias de montanhas paralelas são tão íngremes que os animais não conseguem atravessar de um vale para outro. Estes locais são habitats altamente isolados, ideais para o surgimento e a evolução de novas espécies. Um exemplo espetacular são os macacos de nariz arrebitado. Há 1 milhão de anos, havia apenas uma espécie. Mas a Cordilheira de Hengduang formou barreiras intransponíveis, dividindo e isolando as populações desses macacos. Os grupos de macacos de nariz arrebitado evoluíram em espécies diferentes, cada uma com suas características bizarras. Quando o inverno começa a chegar às florestas montanhosas da província de Sichuan, na China, os pandas nem percebem. Como muitos ursos, os pandas são ótimos escaladores e passam o tempo descansando no alto das árvores. Mas em pouco tempo, eles terão que descer para se alimentar de novo. Os pandas não hibernam durante o inverno, como quase todos os seus parentes. Sua dieta exclusiva de bambu não garante reservas de gorduras suficientes. Eles são prisioneiros do bambu o ano inteiro. Os pandas passam até 10 horas por dia mascando os talos duros e lenhosos, e ainda assim mal conseguem os nutrientes necessários para sobreviver. Uma equipe de cientistas chineses está trabalhando para solucionar o mistério da dependência de bambu dos pandas. Mas primeiro, eles precisam achar um panda. Não é uma tarefa fácil no terreno acidentado das montanhas de Hengduang. Os pandas gigantes já foram comuns em todo o sul da China e chegaram a viver no Vietnã e em Myanmar. Mas quando o clima ficou mais árido, as florestas de bambu encolheram e as populações de pandas também diminuíram. Hoje, restam apenas 1.600 pandas selvagens na China. E encontrar um deles nessas montanhas é como achar uma agulha em um palheiro. Por sorte, a equipe de cientistas instalou coleiras com rastreadores nos pandas dessa região e podem localizá-los usando uma antena de rádio.
Mesmo assim, pode levar horas para encontrar um panda selvagem. Finalmente, os cientistas encontram um desses animais ariscos. Observando atentamente como os pandas comem e depois recolhendo suas fezes, esses cientistas fizeram uma descoberta importante que ajuda a explicar a dependência de bambu dos pandas. Os pesquisadores descobriram que o intestino do panda contém bactérias chamadas Clostridium. Essas bactérias ajudam o hospedeiro produzindo enzimas que decompõem parcialmente os talos de bambu. Isso explica, em parte, o mistério da sobrevivência do panda com uma dieta tão pobre em nutrientes, mas não totalmente. Mesmo com a ajuda dessas bactérias intestinais, o panda ainda absorve apenas uma fração dos nutrientes disponíveis no bambu. Os parentes dos pandas, como os ursos pardos e negros, comem quase qualquer coisa para sobreviver. Mas apesar de ainda serem anatomicamente carnívoros, os ursos panda não comem quase nada além de bambu e podem morrer de fome se ele não estiver disponível. Parece que eles não se interessam em comer carne. Agora, pelo menos, sabemos por quê. Os cientistas que sequenciaram o DNA do panda gigante descobriram uma mutação nos genes ligados ao paladar. O umami, um sabor associado a alimentos de gosto forte e ricos em proteína, como a carne, é captado por um gene chamado TAS1R1. Os cientistas descobriram que o gene TAS1R1 do panda gigante foi desativado por uma mutação ocorrida há 4 milhões de anos. Desde essa mutação, os pandas perderam o gosto pela carne e se tornaram dependentes do bambu. Este sobrevivente ancestral encontrou refúgio nas montanhas de Hengduang e se tornou quase totalmente dependente de um alimento que mal consegue sustentá-lo. O panda gigante é uma prova de que a evolução atua de formas muito estranhas. Uma colisão titânica entre a Índia e a Ásia criou a mais alta cadeia de montanhas do mundo e moldou o vasto planalto do Tibete. Somente as criaturas que conseguiram se adaptar às condições inóspitas das altitudes elevadas sobreviveram no teto do mundo. As mutações e a evolução combinadas criaram um conjunto de resistentes animais montanheses. Seus comportamentos e anatomia peculiares permitiram que eles prosperassem nos lugares mais inóspitos do nosso planeta mutante. Versão brasileira Vox Mundi.